Bom dia, senhoras alunas, senhores alunos, minhas saudações marítimas, astronômicas, marinheiras, né, para esse início de aula número 62, onde nós vamos conversar sobre a publicação 249, volume 1, naquele objetivo, naquela finalidade dessa publicação, onde nós localizaremos os elementos determinativos da reta de altura, ou seja, onde nós vamos resolver o triângulo esférico de posição, né, para poder realizar, para poder fazer a nossa linha de posição astronômica. Como a gente sabe, né, o problema da navegação astronômica é resolvido por meio da trigonometria esférica, né, e a trigonometria esférica exige que o triângulo esférico de posição sejam conhecidos três elementos, né? Tenha três elementos conhecidos, quais sejam dois lados, né? A colatitude, né? Que é o complemento da latitude, a distância polar, que é o complemento da declinação, ou complemento ou a declinação mais 90 graus, né? E um ângulo, que normalmente é o ângulo no polo. O ângulo no polo a gente vai ver que quem usa efetivamente é a tábua Hadler, né? A tábua 249, a 229, os argumentos de entrada são ângulo horário local, mas se a gente vê bem ângulo horário local e ângulo no polo, o ângulo horário local ele parte do meridiano superior do observador, de leste para oeste, né, 360 graus. O ângulo no polo nada mais é que o ângulo horário local, só que ele só vai até 180 para oeste ou para leste, certo? Então, tem uma relação muito próxima, né? Então, a gente vai conversar nessa aula sobre como empregar a publicação 249, volume 1. A gente já fez isso na aula anterior, mostrou os conceitos, né? E eu peço às senhoras e senhores que tenham muita atenção nessa aula. Por quê? Porque é desses conceitos, desse exemplo que eu vou dar aqui, vou dar um exemplo de como fazer exatamente o emprego da publicação 249, volume 1 para chegar na posição astronômica observada, e vai ser o nosso trabalho prático individual para a P2. Então eu solicito a atenção das senhoras e dos senhores para que todos esses conceitos e a forma de chegar a essa solução do problema da navegação astronômica seja bem compreendido pelas senhoras e senhores, né? A gente vai ver, né, que a publicação 249, né, como a gente já viu na aula passada, na aula anterior, né, ela tem duas finalidades. A primeira é fazer o preparo do céu, o planejamento, mas há uma grande limitação que ela só nos dá 7 estrelas para poder utilizá-las como linhas de posição, né? A gente viu então até as 7 estrelas, fizemos um exercício, e para a segunda parcela, eu teria que usar uma dessas 7 estrelas, ou 2 ou 3 dessas 7 estrelas para poder achar minha posição astronômica, né? Como a gente viu, né, o Starfinder, a gente usa todas as estrelas possíveis que estarão acima do horizonte, né, das 57 que tem no Almanaque Náutico Brasileiro, para eu empregar essas estrelas para fazer as linhas de posição, certo? Mas aqui no caso, quando eu for empregar a publicação 249, volume 1, eu tenho que usar as 7 estrelas que eu, digamos assim, defini, né, pelo emprego da 249, volume 1, quando eu usei a latitude assumida da posição que eu estaria na hora do crepúsculo civil matutino ou do crepúsculo civil vespertino, no início ou término, né? E o HL do ponto vernal da hora dos crepúsculos civil matutino ou vespertino. Por quê? Se eu usar outra estrela, eu não posso pegar, então não quero nenhuma dessas 7, quero outra estrela, então eu tenho que usar outra tábua, ou tenho que usar a tábua Hadler, a tábua 229, ou até mesmo a 249, mas no seu volume 2 ou 3. O volume 2 ou 3, ele aceita, como eu disse, né, o volume 1 simplesmente são estrelas selecionadas. Dessas 7, ou na verdade são 41 estrelas selecionadas, né, que eu já expliquei na aula passada, que estão aí listadas no volume 1 da publicação 249. Mas a publicação volume 2 e 3, ela até aceita outras estrelas variadas, mas elas
tem limitação também até 30 graus de declinação, tanto o Sol ou a Lua também. Então, cada publicação tem a sua limitação. Então, há que se compreender as limitações de cada publicação para poder fazer. A única que é mais ampla é a tábua Hadley, que é só um volume e que ela, no final das contas, sai lá com os argumentos de saída da Hadley, que eu já falei, né? Vão ser a altura calculada e o azimuth quadrantal. O azimuth quadrantal, daí a partir do azimuth quadrantal, a gente tem que saber fazer um diagrama azimutal, né, para transformar o azimuth quadrantal em azimuth verdadeiro, né? A gente vai ver na publicação 249, volume 2, o 3, que os argumentos de saída dela não vai ser o azimuth verdadeiro, vai ser um azimuth ângulo no zênite, exatamente aquele que a gente falou que é a resolução ângulo no zênite. Com esse ângulo no zênite a gente vai ter que transformar no azimuth verdadeiro, mas como a tábua não dá exatamente aquelas duas letrinhas, né, oeste-sul, oeste-norte, não, oeste-leste, oeste-oeste, sudeste ou sudoeste, então a gente tem lá eu já mostrei a vocês, é um quadrinho, ou seja, na própria tábua tem lá, você tem que fazer uma relação para transformar, então, o ângulo no zênite em azimuth verdadeiro, né? A publicação 249, volume 1, é mais, digamos assim, é mais simples, né? Porque ela já, bastando entrar com a gente vai ver aí, né? Já vimos na aula passada, né? A latitude assumida em graus inteiros, o ângulo horário local do ponto vernal para a hora da observação, né? Também em graus inteiros, e o nome da estrela eu vou sair já imediatamente com a altura calculada e o ângulo no zênite. Então a aplicação é imediata, então, até para facilitar para vocês saberem trabalhar efetivamente e confirmarem o uso, o emprego da navegação astronômica. Realmente é muito satisfatório quando você vê as suas linhas de posição, digo de cadeira isso, quando você vê elas se cruzarem num ponto. É muito agradável você ver que você fez um bom trabalho, que as suas linhas de posição estão se cruzando naquele ponto, e aquele ponto efetivamente vai ser a posição que você, obviamente, quando você fez a observação, a posição observada do seu navio, né? Pode não ser uma posição extremamente precisa, né? Como é dos satélites, talvez, né? A gente tem uma certa tolerância, né? Na navegação oceânica, a gente tem uma tolerância, a própria navegação astronômica tem, talvez, né? Por problemas mas é uma posição que você, sabendo que cruzou 3, 4 estrelas num ponto, você tem certeza que tem uma precisão muito boa e pode ser considerada uma posição para ser considerada praticamente a sua posição real que você estava naquela hora da observação. Tá bom, pessoal? Então vamos dar início aqui à nossa aula, onde a gente pretende falar, repetir os conceitos que falamos na aula passada sobre essa segunda parte, né, a resolução do triângulo de posição, utilizando aí a publicação 249, volume 1, e depois fazer aquele exercício, o problema que eu deixei para vocês tentarem fazer na aula anterior, tá certo? Vamos lá então. O volume 1 da publicação 249, para a resolução do triângulo esférico de posição com emprego de estrelas selecionadas, é organizado para uso com os argumentos de entrada: a latitude assumida, o valor inteiro mais próximo da latitude estimada do observador no instante da observação do astro celeste, o ângulo horário local do ponto vernal, a HL do ponto vernal em graus inteiros também, para a hora da observação da estrela, e o nome da estrela. Após aplicar esses 3 argumentos de entrada, a tábua fornecerá como argumentos de saída a altura calculada, AE, e o azimuth verdadeiro, AZ, para a estrela observada, sem necessidade de interpolação ou cálculo adicional. Então, diferente do que a gente já estava vendo, né? Só a latitude assumida para essa segunda argumento de entrada, a latitude assumida, em vez de ser a latitude assumida da posição do navio na hora do crepúsculo matutino vespertino, é a latitude assumida da posição que você está fazendo a sua observação. Por isso é importante você ter isso também anotado, certo? Onde eu estou quando eu tirei a minha posição, qual era a posição estimada, tá certo? Então a latitude assumida vai ser
um valor inteiro, né? Essa latitude assumida, o valor inteiro só em graus, mais próximo da latitude estimada. Já o HL do ponto vernal, né? Como a gente sabe, como é que eu chego nesse HL do ponto vernal da hora da observação? É aquela hora que eu sei, dentro daquelas 7 estrelas que eu fiz, né, a minha observação lá, usando a publicação 249, tem que ser uma daquelas 7, né? Então, uma daquelas 7, se eu tirei, né, fiz a colimação, balanceio, top, aquela hora que eu tirei no cronógrafo, combinado com o estado absoluto, nós sabemos que o estado absoluto é o erro instrumental, né? Na verdade não é o instrumental, é a correção do erro instrumental do cronômetro. Então, combinando a hora do cronômetro com o estado absoluto, eu vou chegar na hora média de Greenwich. Com essa hora média de Greenwich, para o dia da observação, eu entro no almanaque náutico e tiro então o HG do ponto vernal, ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, né? Para chegar no HL do ponto vernal, eu tenho que combinar com uma longitude. E essa longitude, então, é que será uma longitude assumida. Por quê? Porque ela é que vai permitir, né? Eu vou pegar a longitude estimada de onde eu estou e vou fazer um cálculo junto com a HG do ponto vernal para chegar no HL em graus inteiros. Então, dependendo se eu estou a leste ou a oeste, né? Tendo feito o meu diagrama de tempo, né? Lembra o diagrama de tempo, né? Aquele círculo que representa o equador celeste, né? O centro é o polo sul, o polo norte, né? Uma linha superior, uma linha reta para cima que representa o meridiano superior do observador, uma linha tracejada para baixo, o meridiano inferior do observador, o zênite, a musiquinha que pode ser de leste para oeste no sentido anti-horário, se for polo sul, e se for polo norte no sentido horário, e aí você vai botar meridiano de Greenwich, e a partir dele, então, se for a leste ou se for a oeste, vai traçar o HG do ponto vernal e vai ver se vai ter que somar ou subtrair a longitude assumida. E essa longitude assumida, então, vai ter um valor se for a leste, outro valor se for a oeste, tá certo? Então, por isso que é importante saber fazer essa chegada nesse HL do ponto vernal, porque a longitude assumida, que me permite chegar no HL do ponto vernal em graus inteiros, a partir do HG do ponto vernal que eu tirei do almanaque náutico, apesar dela não ser um argumento de entrada ou de saída da publicação 249, é um argumento muito importante para eu depois plotar a minha linha de posição no gráfico para retas de altura e série de observações, o famoso bolotário, né? Tá certo? Então, essa longitude assumida, digamos assim, é o pulo do gato aqui dessa questão para saber fazer. A gente vai fazer o exemplo, os exemplos, 3 estrelas, a gente vai fazer 3 estrelas e vai calcular, então, para cada estrela a gente vai ver que tem uma posição assumida diferente. PA1, PA2, PA3. Por quê? Porque a hora da observação vai ser diferente. Se a hora é diferente, a longitude assumida será diferente. Então, quando a gente traça o bolotário, aquele diâmetro horizontal, normalmente é o valor da latitude assumida, porque já é o valor inteiro mais próximo da latitude. Já, como a gente fez aquele exemplo lá atrás, na aula de bolotário, né, tem a AP1, a P2 e a P3. A partir de cada posição assumida, né, a gente traça o azimute verdadeiro e daí, a partir dali, a gente vai traçar, então, a diferença de alturas, né? Achamos o ponto determinativo da reta de altura e traçamos uma perpendicular a esse azimute verdadeiro, que nos dá, então, a nossa linha de posição, né? As setas, o nome da estrela e tudo mais. E é importante entender que são 3 argumentos, né? A latitude assumida, valor inteiro, o HL do ponto vernal é um valor inteiro e o nome da estrela, que tem que ser uma das 7 estrelas que nós tiramos lá da primeira parte, né, da publicação 249, ou seja, da preparação do céu no planejamento de observações, tá certo? E os valores, então, serão os mais propícios, né, melhores possíveis, altura calculada e azimute verdadeiro, sem necessidade de interpolação ou ângulo adicional, né? Tá certo, pessoal? Então, prosseguindo aqui, ó, os elementos determinativos da reta de altura, resolução do triângulo esférico de posição, né? Que a gente vai usar então, olha lá. A sequência de operações para cálculo do triângulo de posição para cada estrela observada é a seguinte. Ao observar uma estrela perfeitamente identificada com auxílio do preparo do céu, previamente organizado, né? É claro que você pode dizer, eu não posso usar, se eu fiz o preparo do céu com o Starfinder, eu não posso usar a publicação 249 volume 1. Se você preparou o céu com o Starfinder e sabe que aquela estrela que você vai tirar é uma das 7 que está
naquela posição que você está lá, pode usar sim, não tem problema, pode misturar o Starfinder com a publicação 249 volume 1. O que não pode é você pegar uma estrela que não está prevista, está, né? Lembra que a gente falou das 41 estrelas, são 15 ali no mesmo HL do ponto vernal, né? Então, é importante ter isso em mente, né? Então, se eu for usar a publicação 249 volume 1 para fazer a resolução do triângulo esférico de posição, essa estrela tem que ser uma das 7 que estaria listada no caso do planejamento do preparo do céu, tá certo? Então, quando você observa a estrela, anota-se, né? O que se anota? Altura instrumental lida no sextante. Então, eu tirei, né? Olhei para a estrela, fiz a colimação, né? A coincidência entre a imagem refletida e a imagem direta, fiz o balanceio para garantir que estou tirando a altura sobre, né, um ciclo máximo, que é o vertical do astro, e dou o top. Aí vejo a hora da observação para poder calcular o HL do ponto vernal. Mas aí já tenho a altura instrumental lida no sextante, né? A gente vai ver que no exercício eu vou logo transformar essa altura instrumental em altura verdadeira, né? Que é aquele Azinho, que é A menos AE, né? Dos elementos determinativos da reta de altura, que o AE depois sai da tábua, certo? Mas vamos lá, prosseguindo. O segundo elemento é a hora da observação, a hora do cronógrafo. A hora do cronógrafo, porque eu levo um cronógrafo lá para cima, não levo o cronômetro fica na sala de navegação. O cronógrafo, depois que eu dou partida lá junto do cronômetro, né? Essa é a hora do cronógrafo, então depois eu vou pegar e combinar com o estado absoluto, que pode ser positivo ou negativo, assim como o erro instrumental do sextante, para poder chegar efetivamente aonde? Na HMG, hora média de Greenwich, que vai me permitir calcular o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal. Certo, pessoal? Então, após ter feito isso, que seria... Por isso que eu falei, aqui a gente fazer todo o processo, todo o procedimento que a gente fará realmente quando vocês forem efetivamente praticar a navegação astronômica no mar. A hora da observação é então transformada em hora média de Greenwich, aplicando-se a correção para o cronômetro. Então a gente, como eu falei, pega a hora do cronômetro, o estado absoluto pode ser mais 2 horas, mais 20 minutos, mais 20 segundos. Então, dependendo da situação, dependendo do seu cronômetro de bordo, vai ter um estado absoluto próprio, aplicando-se a correção para o cronômetro. O estado absoluto, né, é aquele quanto ele adianta, quanto ele atrasa, então estado absoluto é A. Então, fazendo pela hora da observação, eu faço a correção aí, certo? Com a hora média de Greenwich do instante da observação, obtém-se no ANB o HG do ponto vernal. Como eu falei a vocês, no exemplo que eu dei, vocês vão ver que eu já vou transformar. O primeiro passo que eu dou logo é transformar a altura instrumental em altura verdadeira. Como é que eu faço isso? Fazendo aquelas correções, né? A correção de erro instrumental, que vai ser dado no problema, obviamente, eu tenho que saber, tenho que ter calculado o erro instrumental do sextante, é feito pelo próprio observador, a altura do observador, mas o convés que ele está em relação ao nível do mar, DP a P, depressão aparente, e com a altura aparente eu entro no almanaque náutico para tirar a altura verdadeira, certo? Então aqui já estamos trabalhando aqui esses itens 2 e 3, né, com a hora média de distância da observação, já estou trabalhando para poder chegar lá nos elementos determinativos da reta de altura, ou seja, os que estão faltando. Já tem o A, faltou a E e azimuth verdadeiro, certo? Como é que a gente chega neles então? Passo 4. Em seguida se combina-se o HG do ponto vernal com uma longitude assumida. Então, o que é essa longitude assumida? Uma longitude mais próxima possível da longitude estimada no instante da observação, de modo a obter um HL do ponto vernal em graus inteiros. Então, aqui está realmente, digamos assim, uma certa dificuldadezinha, um probleminha aqui nessa. Como é que eu chego nessa longitude assumida? Eu tenho a longitude estimada da posição que eu observei, mas para chegar na assumida, depois de eu calcular o HG do ponto vernal, eu tenho que combinar com esse HG do ponto vernal, somando ou subtraindo, dependendo se a minha longitude estimada é leste ou oeste, né?
mas daí eu tenho que botar um valor que não será, que pode até ser o mesmo valor da longitude estimada, mas normalmente não é. Mas daí, com essa longitude assumida, somando e subtraindo, né, o HG do ponto vernal, somando e subtraindo a longitude assumida, se for longitude leste ou oeste, tem que me dar um HL em graus inteiros. Eu tenho que zerar a parte dos minutos. Então isso aqui é importante, essa parte aqui é fundamental que seja realizada de forma correta. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então essa parte a gente vai ver nos exemplos, vai ficar mais fácil para vocês entenderem como é que chega na longitude assumida. Porque essa longitude assumida é que vai compor junto com a latitude assumida, o AP1, né? Assumed Position 1, 2, 3, AP1, AP2, AP3, que tem que lançar no bolotário, né? No gráfico, retas de altura e série de observações. Finalmente, ó, com HL HL do ponto vernal em graus inteiros e uma latitude assumida, também em graus inteiros, o valor mais próximo da latitude estimada no instante da observação, entra-se na publicação 249, volume 1, e obtém-se para a estrela observada a altura calculada, AE, que na tábua é designada como HC, High Computed. Na verdade, é o termo Tabulated or Computed Altitude. Né? No Miggins ele cita como High Computed, altura calculada, altura computada. E o azimuth verdadeiro AZ, que na tábua 249, volume 1, é designado como ZN, True Azimuth, azimuth verdadeiro, sem necessidade de interpolação ou cálculo adicional. Tá? Além disso aqui, tem mais uma correção que tem que ser feita. A gente vai ver logo em seguida uma correção no próprio, depois que você chega no cruzamento, cada estrela vai me dar o quê? Uma linha de posição. Eu tenho que cruzar, né? Nós temos até na publicação 249, volume 1, tem aquele, né? Um diamante, né? Um losango preto que indica as 3 melhores estrelas que dão um melhor cruzamento, né? Como eu falei, se eu pegar 2 estrelas aqui a nordeste, né? Elas podem, às vezes, não se cruzar. Então, tem que pegar uma nordeste, uma sudeste e uma oeste. Esse é o cruzamento ideal, mais ou menos 120 graus entre elas de azimuth, para poder ter um cruzamento bom, né? Então, mas eu cruzando elas, né? Vou ter daí depois achar o que cada linha de posição dessa me dá todos os lugares que o navio pode estar, tendo sido feita uma observação em determinado instante, né? Linha de posição astronômica. Mas cruzando elas, então eu tenho a minha posição astronômica observada. Mas essa posição astronômica observada, encontrada pela publicação 249, volume 1, requer ainda mais uma correção, que é a correção da precessão e da nutação, que a gente vai ver em seguida, certo? Vai ver logo depois aí. Então, após aplicar a altura instrumental lida no sextante, após aplicar a altura instrumental lida no sextante, as correções para transformar em altura verdadeira, como eu falei, essa parte aqui, no exemplo que eu vou dar, eu calculo primeiro isso, logo já mato a pau e fico guardando lá a altura verdadeira, para depois achar então a AE e fazer então a diferença de altura. Calcula-se a diferença de alturas, A menos AE, e por fim plota-se a reta de altura. Como é que eu vou plotar a reta de altura no bolotário? Eu vou pegar a latitude assumida, a longitude assumida e ploto ela lá no bolotário. A partir dela eu pego o azimuth verdadeiro que eu tirei, né, da tábua 249, volume 1, traço ela direitinho, o azimuth verdadeiro, vejo se o A menos A é positivo ou negativo, se vai ser na direção do azimuth ou na direção contrária, acho o ponto determinativo da reta de altura, o ponto Marc-Saint-Hilaire, e ali naquele ponto, perpendicularmente ao azimuth, eu traço a minha linha de posição astronômica, tá certo? Ploto a minha reta de altura. Faço isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e localizo então a minha posição astronômica observada. Uma posição astronômica é definida por 2 ou mais retas de altura, resultante da observação de 2 ou mais astros. Como as observações não são simultâneas, haverá uma hora média de Greenwich diferente para cada observação. Assim, para cada observação haverá um valor diferente de ângulo horário de Greenwich do ponto vernal e, portanto, um valor diferente de longitude assumida para produzir um HL, ângulo horário local do ponto vernal, em graus inteiros. Desta forma, cada reta de altura será plotada de uma posição assumida diferente, aquelas famosas AP1, AP2 e AP3.
é muito próximo, é mais próximo possível da posição estimada, mas a gente chama de, como eu falei, a diferença em posição assumida e posição estimada. A posição estimada é aquela que a gente sabe, né, calcula com os valores que o navio nos dá em termos de rumo e em termos de velocidade. A assumida são posições que a gente determina para poder usar as tábuas de navegação astronômica, mas elas são muito próximas da posição estimada, tá certo? Não há aí grande perda em termos de precisão. Prosseguindo, elementos determinativos, a resolução aqui, ó. Correção para precessão e nutação, que foi que eu falei a vocês que é importante compreender essa correção, né? Ela, quando você usa a publicação 249, volume 1, você obrigatoriamente tem que usar, porque essa publicação 249, volume 1, a cada 5 anos ela é reeditada por conta dos movimentos de precessão e nutação da Terra. E sempre que você estiver num ano que não é o da edição da publicação 249, volume 1, você precisa aplicar essa correção que está na tábua 5. Então tá lá. A tábua 5 da publicação 249, volume 1, nós não temos essa tábua 5 no nosso extrato de tábuas de navegação astronômica, como eu falei para vocês. Opa, aqui, ó, certo? Não tem aqui. Mas nós temos um exemplo no MIGS, aqui, ó. Ó, o exemplo na página 932 do livro texto. Você pode abrir lá, né? Figura 28 e 25, correção para precessão e nutação, para vocês verem como é que é essa tábua. É uma tábua diferente, tem 3 argumentos de entrada e 2 argumentos de saída, como a gente vai ver aqui, ó. Tem como argumentos de entrada o ano, que tem que ser o ano diferente do ano da publicação, né? A latitude e o HL do ponto vernal, né? Entrando-se com os valores em graus inteiros mais próximos dos valores reais, para cada estrela, então, né? Ó, entrando-se com os valores em graus inteiros mais próximos dos valores reais, sem necessidade de efetuar qualquer interpolação, a gente vai ver que os HLs dos pontos vernais, quando você faz, é muito próximo um do outro. Então a gente acaba usando só uma latitude, a latitude assumida é a mesma, o HL do ponto vernal também é o mesmo. E a gente aproxima para um valor que tem na tabela. Na tabela, na verdade, as latitudes variam de 10 em 10 graus, e o HL do ponto vernal varia de 30 em 30 graus. Quer dizer, então são valores bem largos, né? Tá? Então a gente tem, o ano não, é todo ano, né? É de ano em ano. Tá? Então a gente é fácil entrar na tabela, que é a latitude de 10 em 10 graus, o HL do ponto vernal de 30 em 30, entrando-se com os valores em graus inteiros mais próximos dos valores reais, sem necessidade de efetuar qualquer interpolação. É só te entrar com a latitude próxima da que você está trabalhando, o HL do ponto vernal mais próximo do que você está trabalhando. Localiza-se os argumentos de saída, distância e azimuth. De quê? Que devem ser empregados após a determinação do ponto observado calculado. Que ponto observado calculado é esse? Aquele que eu cruzei as minhas linhas de posição astronômicas, as LDPs. Quando eu cruzo, acho a posição observada astronômica, é esse ponto observado pelas retas de altura, deslocando-se essa posição observada na distância e na direção determinada pelos argumentos de saída da tábua. Tá, pessoal? Aqui no próprio MIGS nós temos exemplos aqui, ó. Ele dá um exemplo na página 934, né? O veleiro oceânico Brekelé, 3 estrelas, a Chernar, Antares, Deneb, onde a correção de precessão e nutação é 3 minutos 070. 3 milhas na direção 070. Então, depois de achar a posição, você desloca no azimuth, no rumo, na marcação 070, 3 milhas aquele ponto, tá certo? Então, é uma correção importante e deve ser considerada sempre que você utilizar a publicação 249, volume 1, certo, pessoal? Então, só para a gente revisar, elementos determinativos da reta de altura, resolução do triângulo esférico de posição, argumentos de entrada na tábua, a latitude assumida, em graus inteiros, mais próxima da latitude estimada no instante da observação da estrela. Que estrela é essa? Tem que se saber o nome também, e tem que ser uma daquelas 7 que eu escolhi, né? Que eu escolhi não, que a tábua, a publicação 249, volume 1, me forneceu como sendo as estrelas que eu tenha a altura prevista e azimuth aproximado para poder tirar, tá certo? Então tem que ser dentro daquelas 7 estrelas. 2. O segundo argumento de entrada, o HL do ponto vernal, em graus inteiros, calculado pela hora da observação, aplicando-se o estado absoluto do cronômetro, ou seja, a hora média de Greenwich.
donde obtém-se no ANB, no Almanaque Náutico Brasileiro, o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, que combinando-se com a longitude assumida, o mais próximo possível da longitude estimada no instante da observação, de modo a obter-se um ângulo horário local do ponto vernal em graus inteiros. Então esse é, já chamei a atenção, a longitude assumida, vocês vão ter que saber calcular, né? Vai depender se a longitude é leste, se é oeste, que valor eu tenho que calcular aqui, tenho que somar ou subtrair em minutos, normalmente é só em minutos, para poder transformar o HG do ponto vernal num HL do ponto vernal em graus inteiros, certo? Opa, pulei o 3. 3. Com a latitude assumida, graus inteiros, e o HL do ponto vernal em graus inteiros, obtém-se na publicação 249 a altura calculada, a altura tabular, e o azimuth verdadeiro para a estrela observada. Então, 3 argumentos de entrada. Latitude assumida, HL do ponto vernal em graus inteiros e o nome da estrela, certo? De posse dos elementos determinativos das retas de altura e depois de plotá-las no gráfico para a reta de altura e série de observações, o bolotário, e determinar a posição astronômica observada, o ponto na carta, o ponto que eu posso traçar, esse ponto que eu vou transferir, né, em latitude e longitude para a minha carta e dizer nessa hora eu estava nessa posição, que foi a hora da observação dos astros, ou seja, fazer efetivamente a navegação astronômica, efetuar a correção de precessão e nutação antes de fazer essa transferência, né? PN da posição observando a tabela 5 da publicação 249, volume 1. Só essa publicação é que tem essa correção aí, tá certo? Mas é o que eu sempre falo a vocês, pessoal. Cada tábua tem uma especificidade, tem uma característica para ser empregada, certo? Como eu falei, por exemplo, volume 2 e 3, a gente só pode usar astros até 30 graus de declinação. Quer dizer, é uma limitação também, outro tipo de limitação, né? Um exemplo que a gente deixou para ser feito, então, é esse que a gente vai fazer a partir de agora, tá? No exemplo, publicação 249, volume 1, o exemplo é, no dia 8 de agosto de 2011, um navio-tanque carioca, que navegava no rumo 000 grau, veloc 9 nós, na posição estimada, latitude 15 graus, 12 minutos sul, e longitude 30 graus, 3 minutos oeste, efetuou as seguintes observações de estrelas no crepúsculo vespertino. Estrela Vega, né? Então a gente vê que as 3 estrelas, Vega, Rigel, Kent e Spica, são estrelas que nós constava daquelas 7, né? Lembra que esse exercício aqui a gente fez naquela primeira parte da publicação 249, volume 1, né? Foi mais ou menos isso aqui, a gente queria saber no crepúsculo vespertino quais seriam as estrelas, qual seria a sua altura prevista, seu azimuth aproximado. E essas 3 faziam parte, Vega, Rigel, Kent e Spica, né? Então aqui a estrela, quando nós fizemos a observação efetivamente, tem aqui a hora do cronômetro, né? 20 horas, 25 minutos e 40 segundos foi observada a Vega, foi a hora que eu fiz a colimação, balancei, dei o top. A hora do cronômetro indicou essa hora aqui, 20 horas, 25 minutos e 40 segundos, e a altura que eu li no cronômetro, lembra? Os graus, minutos, segundos, lá no Vernier, 21 graus, 20 minutos, 20,8 minutos. Então está aqui, certo? A estrela Vega, uma estrela forte lá do hemisfério celeste norte, faz parte de um triângulo lá. É uma estrela de muita facilidade de ser identificada, a estrela Vega. Rigel Kent é uma estrela que é apontadora do Cruzeiro do Sul, lembra? Tem aquelas Radar e Rigel Kent, né? Radar é mais distante, Rigel Kent é mais próxima. Rigel Kent, então, é a estrela apontadora do Cruzeiro do Sul, né? Essa estrela foi observada às 20 horas, 26 minutos e 33 segundos e a sua altura instrumental, colhida no sextante, foi 43 graus, 11,3 minutos. E Spica, que é, como é que a gente identifica Spica? Que é a alfa de Virgem, lembra? A gente pega a Crux e a Crux, que é a haste maior do Cruzeiro do Sul, né? Estão indicando o Cruzeiro do Sul na direção sul, mas para a direção norte, primeira estrelinha conspícua nessa direção, desse alinhamento a Crux e a Crux, exatamente a Spica ali mais ou menos aos 16 graus no hemisfério celeste sul ainda, né? Então, Spica foi observada às 20 horas, 27 minutos e 37 segundos, com altura instrumental 57 graus, 56,9. Como a gente pode ver, esse observador desse meu exemplo, desse meu problema, observou todas muito rapidamente, né? E às vezes você pode levar uns 20 minutos entre uma estrela e outra, e se você estiver
uma velocidade muito grande, depois você vai ter até que fazer transporte de retas, né? 20 minutos, às vezes você está com 20 nós de velocidade, né? 20 nós, 20 minutos será aí mais de 5 milhas de distância. Então, para poder fazer o cruzamento de retas, vai ter que fazer. Mas aqui, como foi muito rápido, a gente vai ser praticamente no mesmo instante, ou pelo menos não vai ser preciso considerar o transporte entre as retas, né? Outras informações desse problema são, sabendo-se que o erro instrumental é mais 1,6 minutos, o estado absoluto do cronômetro é mais 00 horas, 00 minuto, 22 segundos. Lembrando que o erro instrumental e o estado absoluto pode ser positivo ou negativo. O erro instrumental é calculado pelo próprio observador, pelo horizonte do mar ou pela observação do Sol, lembra? O estado absoluto é calculado lá, ouvindo as informações de terra, né? O estado absoluto do cronômetro. A elevação do olho do observador é igual a 5 metros. E que a Table 5, Table 5, Correction for Precession and Notation da publicação 249, volume 1, indicava para o ano de 2011 a correção 0 milha 00 grau para uma latitude de 20 graus sul e HL do ponto vernal 240. Então, certamente, aqui foi só lancei, mas vê que a gente vai manter o ponto que a gente vai fazer mesmo, mas no trabalho vai ter também essa correção de nutação e precessão, e é importante que seja considerado, tá? Como eu disse, tem no Migas aqui na página 934, tem outros exemplos aqui na página 936, ó, todo o modelo de reta de altura pela publicação 249, volume 1, né? Capella, Surrey, Achernar, e aqui a correção de precessão e nutação era 2 milhas na direção 090. Tá certo, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui. Prosseguindo, então é isso. Vamos fazer esse problema aqui, certo? Indicava HL 240. Calcular as retas de altura pela publicação 249, volume 1 e determinar a posição astronômica do DNT carioca, né? A gente já viu que aqui não vai precisar achar uma outra posição. Mas se aqui tivesse 5 milhas na direção 000, depois de eu achar a posição observada, era só traçar no próprio bolotário, pegar lá naquela cunha lá embaixo, né, que é distâncias e latitudes, né, pegar 5 milhas ali e traçar na direção 000 e vou achar a minha posição, tá certo? A gente demonstra lá quando for achar. Vamos lá então fazer esse exercício, pessoal. Então, como é que eu disse que começaria a fazer? A gente começa cálculo da altura verdadeira de Vega, né? Então, Vega, o que nós temos de Vega? Nós temos de Vega a altura instrumental, certo? Altura instrumental de Vega, que é 21 graus 20,8. 21 graus 20,8, certo? E o erro instrumental que é dado no problema é mais 1,6. Então, como eu disse, eu começo a calcular logo da estrela Vega a altura verdadeira. Saio da altura instrumental que foi dado no problema para aquela hora da observação. Então, eu já somo o erro instrumental, 21 graus 20,8 mais 1,6, vai dar 21 graus 22,4, né? Daí, para a altura observada, a altura, se não me engano, era, deixa eu ver aqui quanto é que é a altura do olho do observador para o problema, do problema que foi dado. (5 metros). Então, o olho do observador, 5 metros. Para 5 metros, qual vai ser a minha DPAP? 5 metros é uma posição tabulada, né? E a correção é sempre menos 3,9. Vai ser a mesma para as 3 estrelas, né? Então eu tenho aqui que a DPAP é menos 3,9. Fazendo essa continha, eu vou ter aqui 9 para 4, 5, né? 9 para 4, 5, 4 para 12, 8, 18,5. 21 graus, 18,5, certo? Aí está, AP 18,5. Daí com esse AP, já que é estrela, né, eu tenho que entrar lá naquela tábua de correção, o AP, que eu com esse valor aqui, o que a gente faz? Vai atrás da correção, né, correção de altura da estrela. Se eu entrar no AP aqui, pega aí, pessoal, pega a sua tabela, né, AP 21 graus 18,5, aqui ela está entre 20 graus e 40 e 21 e 27, é menos 2,5, menos 2,5. Basta fazer a conta, vai me dar a altura verdadeira de Vega, 21 graus e 16 minutos. Como eu falei a vocês, então eu já faço logo de cara no primeiro slide aqui, eu resolvo
a altura instrumental e chego na altura verdadeira, certo, pessoal? Agora continuamos com Vega. Agora eu vou tentar achar a altura calculada e o azimuth verdadeiro para daí então os elementos determinativos da reta de altura. E o elemento determinativo da reta de altura vai ser a latitude assumida, a longitude assumida, aquela que eu calculei, o HL do ponto vernal, o azimuth verdadeiro tirado da tábua e a diferença de alturas, tá certo? Vamos lá então. Ó, estrela Vega. A hora do cronômetro, eu vou calcular agora o meu HL do ponto vernal, né? Ó, cálculo do HL da estrela Vega, né? Já calculei a altura verdadeira. Por que eu preciso do HL do ponto vernal? Que é um dos argumentos de entrada na tabela lá, né? Na tábua 249, volume 1. O outro argumento é a própria estrela, que eu já sei qual é, que é Vega. E o terceiro argumento será a latitude em graus inteiros. Eu sei que a latitude é 15 graus e 12 minutos, então vai ser naquela mesma que eu fiz a avaliação, que eu fiz o planejamento, né? Mas eu preciso calcular o HL do ponto vernal para a hora da observação. Então, primeira coisa, eu calcular o HMG. Eu tenho a hora do cronômetro, a hora que eu dei o top, que eu vi Vega, que eu observei Vega com o sextante, né? Eu tenho que combinar com o estado absoluto, que é mais 22 segundos, 0 hora, 0 minutos. Então, fazendo essa continha aqui, eu tenho que HMG foi 20 horas, 26 minutos e 2 segundos. Então, é isso aqui que é o argumento de entrada no Almanaque Náutico, no dia 8 de agosto de 2011, lembra? Nós temos isso aqui no nosso Almanaque Náutico, tem que entrar aí, vamos ver, 8 de agosto de 2011, né? Para o HG do ponto vernal. Então tem que entrar lá no ponto vernal, 20 horas, vai ser 256 graus, 58,9. 256 graus, 58,9. Aí como é que eu acréscimos 26 minutos e 2 segundos, eu tenho que ir lá na página de 26 minutos, né? Vamos pessoal, vamos trabalhar, 26 minutos e 2 segundos, na coluna de ponto vernal, vai me dar aqui 6 graus, 31,6 minutos. Vê se está certo aí. 6 graus, 31,6. Então eu somo, né, o HG do ponto vernal para a hora, 20 horas, e a correção de minutos e segundos, né, 6 graus. Somando os dois, então, vai me dar que o valor aqui, HG do ponto vernal, 263 graus, 30,5. Agora vamos para aquela parte detalhada, né? Olha só, que eu sei que o HG do ponto vernal aqui é esse valor, 263, 30,5, pessoal. Lembra que a gente falou? Agora eu vou ter que combinar o HG do ponto vernal com a latitude. Com a latitude, a longitude assumida, né? Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, fizer um diagrama de tempo, vamos fazer um diagrama de tempo, como é que era o problema? Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Vamos ver aqui para a gente fazer um diagrama de tempo aqui, né? O diagrama de tempo, no qual é o nosso polo? É Polo Sul, né? Que nós temos 15 graus e 12 minutos sul. Polo Sul, traço aqui o meridiano superior do observador, o zênite ali em cima, né? Meridiano inferior do observador tracejado, leste à minha direita, oeste à esquerda, aqui está. Então eu vou ter aqui, qual é a minha longitude? 30 graus e 30 minutos oeste. Então se eu estou a oeste de Greenwich, Greenwich está a leste de mim. Aqui está o meridiano de Greenwich, né? Aqui está a longitude, né? Certo? Então, e olha só, e quanto é que é o ângulo horário local? O ângulo horário de Greenwich do ponto vernal. A partir de Greenwich eu vou traçar então o ponto vernal, ó, 263, é quase 270, então vai ser mais ou menos aqui. Aqui eu tenho então o ponto vernal e aqui está o HG do ponto vernal. HG do ponto vernal. Para eu chegar no HL do ponto vernal, então, se o HG do ponto vernal é desde o meridiano de Greenwich até o ciclo horário do ponto vernal, o ângulo horário local é desde o meridiano superior do observador até o ciclo horário do ponto vernal. Então, nós temos que HL do ponto vernal é igual a HG do ponto vernal menos a longitude. Então, eu vou fazer sempre uma conta subtraindo, certo? Subtraindo com esse HG do ponto vernal. Então, se eu sei que a minha longitude, a longitude estimada da hora da observação é, quanto é que foi? 030 graus, 0,3 minutos. 0,3 minutos, oeste, né? Então, já sei, porque a oeste então eu tenho que subtrair aqui do HG do ponto vernal, subtrair, já sei que é subtração. Então, vamos lá. Eu tenho aqui
Estrela Vega, tem HG e sei que é menos. Agora, que valor eu vou usar aqui? A longitude, que tem que ser um valor de longitude que faça com que o HL do ponto vernal seja um valor em graus inteiros. Então, os minutos tem que ser o 30,5, mas ela pode ser 30 graus 30,5 ou 29 graus 30,5. Tem que ser a mais próxima da posição estimada. Então, nesse caso, eu podia ser 30 graus 30,5 ou 29 graus 30,5. Eu já sei que os minutos da longitude assumida vão ser esse valor aqui, já que é subtraindo. Então, mas eu tenho que escolher os graus, se vai ser mais 29 graus ou 30 graus, podia ser um ou outro. Então, mas nesse caso, o que é mais próximo da posição estimada? É 30 graus 30,5, tá certo? Então, a longitude assumida para a Vega vai ser 30 graus 30,5, certo? Longitude assumida para a LDP de Vega, certo? Se por acaso fosse mais próximo 29 graus 30,5, eu teria 29 graus, mas aqui a gente vê como a longitude estimada é 30 graus e 3 para 30 são 27 minutos. E para 29 graus 30,5 são 33 minutos. Pessoal, então, compreender isso aqui é importante para poder chegar na longitude assumida, tá, pessoal? É importante saber essa questão de quanto eu uso aqui, porque na verdade a longitude, né, se eu tenho o HG do ponto vernal, eu já sei que os minutos vão ser o mesmo, se for negativo. Se for somado aqui, se fosse a soma, seria o quê? Eu teria que ter uma longitude assumida que fosse 29,5 minutos. 29,5 minutos seria também 30 graus 29,5, tá certo? Então pode ser uma combinação que respeite o valor, se é menos ou mais, se a minha longitude é leste ou oeste. Tá bom, pessoal? Nesse caso da Vega, a longitude assumida é 30 graus 30,5 minutos. Essa longitude assumida será importante, que eu vou usar no bolotário para plotar o ponto de partida onde eu vou lançar o azimuth, que eu vou tirar da tábua volume 1 da página 249. Então, finalmente, olha, o HL do ponto vernal, certo? Subtraindo 263 30,5 menos 030 30,5. Por que eu não botei 029? Porque 30 graus 30,5 é mais próximo de 30 graus e 3 minutos do que 29 graus e 30,5. Eu poderia escolher 30 graus ou 29 graus, certo? Por quê? Porque 30 graus e 3 minutos está exatamente entre esses dois valores. Se fosse positivo ou negativo, aqui no caso seria 30 graus, 30,5. Como é negativo, como é subtração, então, para chegar num HL do ponto vernal em graus inteiros, eu tenho que achar a minha longitude assumida para a Estrela Vega. Esse valor aqui eu tenho que guardar direitinho, porque eu vou usar depois junto com a latitude assumida, que é 15 graus, junto com o azimuth, junto com a diferença de alturas, né? Olha lá. Então, a Estrela Vega, argumentos de entrada agora, eu tenho os três argumentos de entrada na publicação. A Estrela Vega, que é o primeiro, a latitude assumida, então vocês podem ver aí, qual é a latitude assumida, vai ter a publicação aí, a latitude assumida e o HL do ponto vernal em graus inteiros, certo? Então, lá está. Certo? A latitude assumida é 15 graus, o HL do ponto vernal é 233, né? 233. Então, isso eu tirei desses cálculos que nós fizemos aí. Então, aqui é só ir lá na página de 15 graus, é a mesma página que nós usamos para fazer o planejamento, só que em vez de usar o 230, a gente vai usar o 233. Então, se a gente vê aí, vocês olhando na página de vocês aí, ó, com 233, aqui, ó, um argumento de entrada é a latitude 15 sul. O HL do ponto vernal inteiro entra aqui nessa coluna. Aqui é 230, 231, 232, 233. Aqui é a UFECA. Para Vega são esses dois valores. A gente vai tirar o HC, que é a altura calculada, e o ZN, que é o azimuth verdadeiro. Então vai ser aqui, ó, 21,01 graus, 21 graus 01 minuto para a altura calculada e 037 de UZN. É só ver aí, pessoal, tá? Tábua de navegação astronômica Estrela Vega, então, argumentos de saída. Altura calculada 21 graus e 1 minuto, tirei da tábua, é isso aí que eu estou falando. Então aqui a gente resolve o triângulo esférico de posição, pessoal, sem precisar fazer a fórmula de Haversine, sem precisar entrar em cosseno, tangente, simplesmente entrando com os elementos dos argumentos de entrada, a gente sai com os elementos de saída. Por isso que é fácil usar as tábuas, tá certo? Ela é feita para pessoas que podem calcular isso rapidamente. Você fazendo isso agora é difícil no começo, mas depois você vê que é muito fácil.
sabendo usar as tábuas, fica muito tranquilo, certo? Então, os argumentos de saída são 21 graus, 1 minuto de altura tabular ou calculada. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou combinar com aquela altura verdadeira que eu calculei lá, né? Achei a altura instrumental, combinando essas duas, eu vou achar a minha altura, a minha diferença de alturas. E o azimuth verdadeiro é o que eu vou traçar a partir da minha posição assumada, o AP1, né, que é da estrela Vega. Vou traçar ela e já sei, vou ver se vai ser positiva ou negativa a diferença de altura, se vai ser na direção do azimuth, na direção contrária, para marcar o ponto determinativo da reta de altura, o ponto Marc-Saint-Hilaire, para traçar perpendicularmente nesse azimuth a linha de posição astronômica de Vega, certo? Então, estrela Vega, a altura verdadeira foi 21 graus e 16. A altura tabular ou calculada foi 21 graus e 1 minuto. Então, a diferença de alturas está aqui, mais 15 milhas. Então, a partir mais 15, então é na direção 037, né? Eu sei que o azimuth é 037, então depois que eu traçar por meio da latitude assumida e a longitude assumida, o AP1, eu traço então a direção 037, a partir do centro da rosa, né? Eu levo para lá com a régua paralela, para aquela AP1, e pego lá naquela cunha lá de distâncias e latitudes, né? Pego lá direitinho 15 graus e traço ali e vou então ter o meu ponto determinativo da reta de altura. Já cheguei a LDP de Vega, certo? Quando eu marcar ali é só traçar uma perpendicular a esse azimuth que eu tracei e vou ter a minha linha de posição astronômica de Vega. A posição assumida, certo? A gente desde o início já falou que a latitude estimada era 15 graus e 12 minutos sul, então a latitude vai ser 15 sul, essa latitude é que vai marcar no bolotário o meu diâmetro horizontal, e a longitude, né, vai 30 graus, a gente vai ver as outras longitudes, mas aparentemente o diâmetro vertical vai estar em 30 graus, a gente tem que botar então essa posição 30,5 para o oeste. É importante no bolotário entender aquela história, né? Se eu estou ao sul do Equador, a latitude cresce descendo, né? Se eu estou a oeste de Greenwich, a latitude cresce para a esquerda, tá certo, pessoal? É importante entender isso para quando for lançar esses valores no bolotário para poder calcular, tá certo? Então esses são os elementos determinativos da reta de altura da estrela Vega. Então com esses elementos eu já posso traçar a linha de posição astronômica, mas eu vou deixar isso mais para lá. Vamos fazer as outras estrelas primeiro, fazer Rigel-Kent e Spica, né? Para a gente ter todos os elementos determinativos da reta de altura e aí partir, então, efetivamente para o bolotário, certo? Então, vamos lá. Cálculo da altura verdadeira de Rigel-Kent. Então, agora, a altura instrumental de Rigel-Kent que foi nos dada no enunciado do problema foi esse aí, 43 graus, 11,3. A cinemática, então, é a mesma. Eu vou calcular primeiro a altura verdadeira, depois vejo os argumentos de entrada na tábua e depois a gente acha então os elementos determinativos para a linha de posição de Rigel-Kent. O instrumental era mais 1,6, né? A altura observada 43,9, a altura do olho do observador era 5 metros, para 5 metros dá uma depressão aparente de menos 3,9, vai dar uma altura aparente de 43,9,9. Eu entrando aqui novamente na tábua de estrelas, 43,9,9, vai estar entre 42 e 42 e 45 e 34, é menos 1 minuto. Ao menos 1 minuto, a altura. Ué, essa conta está errada, né? Aqui também essa conta que está errada, 9 para 9 é 0. Aqui, ó, essa aqui está certa, eu acho que aqui eu fiz uma conta errada, 9 para 9 é 0. 3 para 12 é 9. Aqui é 0, pessoal. Aqui é 43 graus e 9 minutos. Esse 9 aqui é que saiu impresso errado aqui, tá? Aqui é, olha só, quando você faz 43, 12,9 menos 3,9, 9 para 9 é 0. 3 para 12, 9. Então aqui seria, a AP na verdade é 43 graus, 9 minutos, não 9,9. Mas a correção está correta, é isso mesmo, com 9,0 a gente vai ter a mesma correção, menos 1,0 e na verdade está correto aqui, foi só um erro de digitação aqui, tá pessoal? Aqui é 9,0, tá? A altura verdadeira de Rigel-Kent é 43 graus, 8 minutos. Então vamos agora para
o cálculo do HL do ponto vernal, achando a longitude assumida, aquela questãozinha que é mais complexa aí, né? Então a gente tem da estrela Rigel-Kent, que a hora do cronômetro foi 20 horas, 26 minutos, 33 segundos. O que eu tenho que fazer para transformar em HMG? Combinar com o estado absoluto. O estado absoluto é dado, mais 22 segundos, então eu já tenho HMG. Com esses dados eu entro na página lá, dia 8 de agosto de 2011, né? E saio lá, 20 horas é o mesmo dado, 256,58,9. Lá está. E para 26 minutos, 55 segundos, né? 26 minutos, 55 segundos, a gente vai ter, para o ponto vernal, 6 graus 44,9. É bom que vocês chequem isso, chequem se está tudo correto, tá, pessoal? Então, somando os dois, eu vou ter o meu HG do ponto vernal, lembra? Daí a gente já fez todo aquele cálculo, diagrama de tempo, verificamos que vai ser um valor negativo. Então, o valor da longitude estimada, que é 30 graus 3 minutos, né, vai ser aqui, ó, aqui é 43,8. Então, o que é mais perto de 43,8? 30 graus 43,8 ou 29 graus 43,8? Entenderam agora como a conta que eu tenho que fazer é negativa, é subtraindo, né? Como a gente já sabe, pelo meu diagrama de tempo, para eu chegar no HL do ponto vernal, eu tenho que subtrair a longitude do HG do ponto vernal. Eu tenho que subtrair e tenho que fazer com que os minutos da minha longitude assumida sejam, como é subtração de mesmo valor. Se fosse soma, seria o contrário, seria complementar para chegar a 60. Como é subtração, eu tenho que fazer o mesmo valor e a minha longitude estimada é 30 graus 30 minutos, 3 minutos oeste. O que é mais perto aqui? Seria 30 graus 43,8, que dá diferença mais ou menos de 40 minutos, ou 29 graus 43,8, que dá uma diferença de 20 minutos. 20 minutos, então é óbvio que 29 graus 43,8 é a mais próxima. Então a minha longitude assumida aqui vai ser 29 graus 43,8, para que eu tenha um HL do ponto vernal zerado, certo? Zerado não, de valor inteiros em graus. A longitude assumida para a LDP de Rigel, certo? Então aqui eu tenho aí que sai a minha longitude assumida, que é aquela longitude que eu vou usar lá no meu bolotário, certo, pessoal? Então, quanto é que foi a HL? 234. Então eu tenho aqui para a estrela Rigel-Kent, argumentos de entrada na publicação. Latitude é 15 graus e 12, a latitude assumida vai ser 15 graus sul e o HL do ponto vernal 234, e guardamos aquela longitude assumida para usar depois lá no bolotário. Novamente, viemos aí para a tábua, como eu já falei a vocês, aqui os argumentos de entrada é 15 graus, aqui é 230, 32, 33, 34. Então, para Rigel-Kent, que está aqui, a gente tira aqui o valor de HC, né? Aqui, ó, entrando aqui, vamos ver aqui, ó, o valor de HC e a 234, Rigel-Kent, HC é 43,03, 43 graus 03 minutos, e o azimuth 189. Vamos ver se é isso mesmo. Olhando aqui na tábua, ó, argumentos de saída. 43 graus 03 minutos, altura calculada, e azimuth 189. Então, com isso, a gente tem o que nós precisamos, os elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição, certo? Que, combinando com a altura verdadeira, né, nós teremos os elementos determinativos da reta de altura, azimuth verdadeiro e diferença de alturas, né? Então, olha lá, estrela Rigel-Kent, azimuth verdadeira, nós calculamos lá atrás, né? Lá primeiro passo nosso foi calcular, e a altura calculada também saiu errada aqui, hein? Aqui não é altura calculada, também saiu errado, desculpa aí, ó. A altura é 43,03, saiu 21 graus 03, desculpe aí, pessoal, 43,03 aqui, esse aqui também está errado, me perdoem aí, eu estou trabalhando sem revisão, né? Então aqui é 43, então aqui vai ser 43 menos 43 dá 0, e aqui 8 menos 3, 5 minutos, 5 milhas. Então o delta A, depois eu corrijo isso aqui, pessoal, tá? Aí o delta A vai ser mais 5 milhas, tá certo, pessoal? Então nós temos aqui uma correção de 5 milhas, tá? Em Rigel-Kent. Então essa aqui é a diferença de alturas, lembra? Então eu tenho o azimuth já que é 189, então do meu AP2, o que é o AP2? É a latitude assumida e a longitude assumida que eu vou traçar lá no bolotário. A partir dali eu traço 189 e
vou pegar lá na cunha lá de latitudes e distância e vou traçar 5 milhas ali. Naquele ponto ali é o ponto Marc Saint-Hilaire, o ponto determinativo da de altura, perpendicular a esse azimuth 189, né? Na direção do 189 eu tracei esse mais 5 milhas, eu traço uma perpendicular a essa linha de azimuth e vou ter então o quê? A minha linha de posição astronômica da estrela Rigel-Kent, certo? A posição assumida, como nós vimos, vai ser a latitude 15 graus sul e 29,43,8. A gente viu que a longitude assumida, então, é diferente de Vega, né? Vai ter várias posições assumidas, uma para Vega, uma para Rigel-Kent e outra para Spica. Vamos ver Spica, então. Falando nisso, olha lá, altura instrumental, combinando com a instrumental me dá a altura observada, né? Vamos fazer essa conta, tá certinha aí, que eu já errei algumas vezes. 6 mais 9, 15, vai 1, 6, 7, 8, tá certinho. A altura do olho do observador é 5 metros, então a correção é menos 3,9. Vamos fazer de novo essa correção também. Corrijam, verifiquem se está errado, qualquer coisa me avisem, por favor. 9 para 15 dá 6. 4 para 8 dá 4, tá certinho, 54,6, entrando com esse AP, novamente, como eu disse a vocês, esse cálculo de altura, cálculo de correção de alturas é muito importante, como vocês estão vendo aí, a gente está fazendo para cada estrela, vai cair na prova, vai cair na vida, vai cair na prova Sol, Lua, planeta e estrela, tem que saber fazer, eu já fiz alguns nas aulas anteriores, talvez ainda faça mais alguns nas próximas aulas, tá pessoal, mas é importante que vocês façam, saibam fazer, vai cair na prova, vai ter essa questão, uma questão que vale bastante ponto na prova. Então, para esse valor de DPAP, 57,46, nós temos aqui entre 56 e 9 e 60 graus e 26, 56 graus e 9 minutos. 60 graus e 26 é menos 0,6, é isso aí. Então, nós vamos ter uma altura verdadeira de 57 graus e 54 minutos. Então, esse cálculo já fica guardado, essa altura de Spica já guardo no bolso. É aquela altura que eu vou subtrair, a altura tabular, vai ter a diferença de altura, que é um dos elementos determinativos da reta de altura. O cálculo de HL de Spica, né, ângulo horário local, começa a hora do cronômetro, foi dado no enunciado do problema, transforma em HMG com Q, combinando com a estado absoluto, que é mais 22 segundos, 20 horas 27,59, entro com esse valor na página diária 8 de agosto de 2011, 20 horas é a mesma coisa, já estamos cansados de ver 256, 58,9, mas para 27,37 tem que ir lá na página de acréscimos e correções, 27,37, vai dar quanto aqui? Vai dar 6 graus 55,4, vê se está certo aí. Ih, errei. Ah, 27,59. Eu fiquei 57, 27,59 é 7 graus 00 minutos, 0,9 minutos. Que susto, você estaria tudo errado. Mas não, eu peguei errado, peguei 27,57, não sei de onde. Já peguei daqui, 27,37, na verdade é 27,59. Para 27,59 pode entrar aí na tábua de acréscimo e correções, na coluna de ponto vernal, para 59 segundos, a correção a ser aplicada é 7 graus 00,9 minutos. Então, somando isso aí, né, a gente vai ter então que o HG do ponto vernal é 263 graus 59,8. Novamente, a gente vai agora, sabemos já que o HL do ponto vernal tem que ser um valor inteiro em graus e ele tem que ser, e ele é resultado da subtração, porque nós já fizemos o diagrama de tempo, a subtração do HG do ponto vernal menos uma longitude assumida. A longitude estimada é 30 graus e 3 minutos, então o que é mais perto aqui do 3 minutos? Seria 30 graus e 59,8 minutos ou 29 graus e 59 minutos? É óbvio que é o 29 graus, né? Então é isso aí que a gente vai aplicar aqui, né? 29 graus e 59,8, porque eu tenho que zerar, já que a conta que eu faço para chegar no HL do ponto vernal é subtração. Então, o HL do ponto vernal vai dar 234. Esse vai ser o elemento de entrada na tábua 249, volume 1. Então, a gente tem, então, estrela Spica, argumentos de entrada. Latitude estimada 15 e 12, vai ser latitude assumida 15 graus sul, é HL do ponto vernal 234. Então, com esses argumentos, né, a gente entra lá na tábua novamente, vamos lá, cadê aqui? 15 graus, a tábua HL 249. Agora aqui, ó, a gente já falou, 15 graus de latitude, aqui é 230, 234 para
Spica vai dar 57 graus, 57 minutos de altura calculada e 273 de azimuth verdadeiro. Aí está os argumentos de saída da publicação 249. Eu espero que os senhores estejam acompanhando aí também, certo? Então, está tudo dentro do previsto, 57 graus 57, então com esses elementos, que são efetivamente os elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição, é a resolução da trigonometria esférica por meio da tábua de navegação astronômica. É isso que eu quero deixar bem claro para as senhoras e senhores. Nós temos então essa fórmula, pode usar a fórmula de Haversine, ou podemos usar essa maneira que é mais simples, tem que saber usar as tábuas, tá? Então, com esses dados aí, então, estrela Spica, eu tinha a altura verdadeira, que era 57,40, e a altura tabular foi 57,57. Então, a diferença de alturas aqui, ó, deu menos 3. Então, ela vai ser, o ponto determinativo da reta de altura vai ser no sentido contrário do azimuth verdadeiro, pessoal. Atenção a isso, hein? Lembra? Quando é menos, quando o valor da altura tabular ou calculada é maior que a altura verdadeira, né? O ponto determinativo da reta de altura, em vez de ser na direção do astro, na direção da estrela, é na direção contrária, no contra-azimuth, né? Então, qual é o azimuth? 273, então eu tenho que traçar a latitude e a longitude assumida, né? O PA3, AP3, né? Assumed Position 3, traçar essa azimuth 273, mas na direção contrária, né? Vai ser na direção do 093, do 093 pegar então 3 milhas lá na minha cunha lá de latitudes e distância, traçar a perpendicular ali, que vai ser a minha linha de posição da estrela Spica, que é a alfa da constelação de Virgem. Isso cai na prova, hein? Atenção, alfa da constelação de Virgem. Então, a posição assumida, latitude 15 graus sul, e a longitude assumida, né? Essa aqui é o PA3. Nós temos o PA1 para Vega, a P1, né? PA é posição assumida, na verdade a gente chama de AP, que é Assumed Position em inglês, né? A AP1 é para Vega, a AP2 é para Rigel Quente, e a AP3, que é esse aqui, vai ser de Spica. A gente vai ver isso traçado agora no bolotário, certo? Que vocês têm que fazer. Então aí está os elementos para plotar as LDP no bolotário. Para Vega, ó, a diferença de altura é 15 graus, o azimuth é 037 e o AP1, 15 graus sul, 30 graus, 30,5 oeste. Para Rigel Quente, a gente tem a diferença de alturas mais 5 milhas, o azimuth 189 e a latitude 15 sul, que é a latitude assumida, e a longitude 29 graus, 43,8 oeste. E para Spica, diferença de alturas deu menos 3 milhas, o azimuth é 273 e a latitude assumida é 15 e a longitude assumida é 29,59. Isso aqui é o que eu queria chegar, pessoal, tá certo? Esses dados aqui que eu vou daí, com esses dados eu tenho como lançar no bolotário, no gráfico para retas de altura e série de observações e traçar e chegar e cruzar as minhas linhas de posição e chegar no ponto. Não esquecendo que, sendo publicação 249 volume 1, eu tenho que, depois de achar a posição observada, ainda considerar aquela tábua 5 de precessão e nutação, tá certo? Como é no caso o exemplo do problema, deu 0 milhas a 000, então não vai ter nenhuma correção. Mas para o problema de vocês tem correção sim, tá certo? Atenção para a tabela 5, verificar no problema qual é a correção para ser aplicada no ponto observado, ponto astronômico observado. E aqui está, pessoal, um modelo igualzinho ou semelhante ao que tem no MIGS, né? O modelo que eu fiz aí, tá? Aí está, ó, a reta de altura, o NT Carioca, cadê aqui, ó? Aí está, né? NT Carioca, data 8 de agosto de 2011, né? A posição estimada 15 graus e 12, a longitude estimada 15 e 12 sul, 30 graus 3 minutos oeste, o rumo 000, a velocidade 9 nós, foram os dados do problema. E o astro, então, Vega, Rigel Quente e Spica, né? Olha só, esse modelo vai acompanhar o trabalho, pessoal, facilita para vocês bastante, né? Então, já é só dar entrada aqui, ó, a hora do cronômetro observado, foi feita aqui, colocado aqui às 3 horas, né? Para Vega, 20 horas, 25 e 40, Rigel Quente, 20 horas, 26 e 33, e para Spica, 20 horas, 27 e 37. Então, o que se calcula aqui? Com estado absoluto, que é mais 22 segundos, eu acho, chego no HMG do ponto vernal. Na verdade, aqui, pessoal, está tudo o que nós fizemos até agora. É só a consolidação desse trabalho, né?
Com a HMG, a hora média de grãos da hora da observação, eu chego pelo almanaque náutico na HG do ponto vernal para a hora e depois no acréscimo em minutos e segundos e chego então no HG do ponto vernal. Aí sim que chega aquela longitude assumida, que para cada HG do ponto vernal, sabendo o que eu tenho que fazer, se é subtrair ou somar, se fosse somar, pessoal, as longitudes assumidas seriam diferentes, certo? Para poder zerar o HG do ponto vernal, transformar no HL do ponto vernal em graus inteiros, se eu fosse somar aqui, em vez de ser 30,5, teria que ser 29,5. Aqui, em vez de ser 43,8, tinha que ser 27,2. Né? Então, para cada caso é um caso. A longitude assumida serve para isso, para eu achar o HL do ponto vernal em graus inteiros. Então, entendam isso aí. O que é a longitude assumida? Então, para a gente calcula para cada astro, já tem a latitude assumida, calcula-se aqui a longitude assumida de cada astro, como a gente fez lá no problema. E chegamos finalmente nos HL do ponto vernal em graus inteiros, junto com a latitude assumida. A gente entra então na publicação 240, volume 1, e saímos então com a altura calculada, o HC, e o ZN, que é o azimuth verdadeiro. Aqui estão os valores lançados. Aqui é a correção de altura dos astros, aquilo que eu comecei fazendo para cada um, né? Com a altura instrumental de Vega, de Rigel-Kent e de Spica, né? A gente aplicando aqui o erro instrumental, chegamos à altura observada, com a depressão aparente que é menos 3,9, todos eles têm o mesmo valor, porque a altura do olho do observador é a mesma, e com a altura aparente a gente entrou na tabela e saiu com essas várias correções, chegamos então na altura verdadeira. Altura verdadeira, então, agora aqui, finalmente, esses dados aqui são do último slide, ó, elementos determinativos da reta de altura. O que nós temos aqui? Latitude assumida é 15 graus para os 3 estrelas. A longitude assumida, de onde saiu essa longitude assumida? Daqui, certo? Ó, 30 graus, 30,5 para Vega. Para Rigel-Kent foi 29 graus, 43,8 oeste, né? Aqui é 30 graus, 30,5 oeste. E a longitude assumida para Spica é 29 graus, 59,8 oeste. Então, daqui que a gente tira esses dados para colocar aqui. De onde eu tiro o azimuth? Azimuth tira daqui, que foram os elementos da publicação 249. 037 para Vega, 189 para Rigel-Kent e 273 para Spica. E, finalmente, a diferença de alturas, A menos AE. Onde é que está o A? O A está aqui, essa correção que a gente fez. Aqui para Vega foi 21,16. E quanto é que é o AE? 21,1. Então, 21,16 menos 21,1, mais 15 milhas. Para Rigel-Kent, 43,8 menos 43,3, mais 5 milhas. E para Spica, 57 graus e 54 minutos, menos 57, menos 3 milhas. Então, aqui estão os dados que eu plotei no último slide, né? A correção de precessão e nutação também faz parte do modelo, mas aqui, como é tudo zero, não vai ter alteração. A posição que a gente achou. E agora eu vou mostrar a vocês o que eu fiz aqui, o bolotário. Aí está o bolotário, certo? Aí está, dia 8 de agosto de 2011, em Carioca, né? A hora 18h27, Oscar. Então, como é que a gente traçou aqui o bolotário, pessoal? Primeira coisa, né, logo traçar aqui, já que é 15 graus sul, então, marcar aqui meu diâmetro horizontal, 15 sul. E quanto é a minha longitude, digamos assim, preferencial? Já que a gente viu que as longitudes assumidas variam 30, 29, 29, eu escolhi 30 graus oeste. Então, esse meridiano vertical seria 30 graus oeste e o meridiano horizontal, 15 graus sul. Então, para a primeira estrela, né, que é Vega, AP1. Onde é que está AP1 aqui? Quanto é que é a longitude assumida de AP1? A latitude a gente sabe que é nessa linha aqui. AP1 vai ser longitude 30 graus, 30,5. Se aqui é 30 graus, né? Antes disso, pessoal, lembra de traçar aqui nessa escala de distância e latitude em 15 graus, sabendo que aqui é que você tem que medir sempre qualquer latitude e distância, né? Mas aqui para longitude, então eu saindo aqui de 15 graus, de 30 graus para oeste é para lá. Então, se eu tenho 30 graus, 30,5, então eu tenho que pegar o meu AP1, vai ser nessa posição. Como é que eu tracei essa linha aqui, que é do azimuth verdadeiro, que é 037? Eu peguei uma régua paralela, peguei aqui, daí levei a régua paralela para o AP1 e tracei. Aí peguei essa distância aqui, que corresponde a 15 milhas, aqui, pessoal, certo? Ó, aqui 10 mais 5. Peguei aqui no compasso,
marquei a partir daqui, e daí pronto, achei então a linha de posição astronômica de Vega. O que é a linha de posição astronômica? É o lugar geométrico de todos os pontos que o navio se encontra, tendo sido feita uma observação em um determinado instante, lembra? Então, quando eu olhei Vega naquela hora, naquele momento, então está aqui a linha de posição. O navio está numa posição sobre essa reta de altura, certo? A mesma coisa depois eu fiz para a AP2. A AP2 foi Rigel quente, né? Quanto é que era a longitude estimada? Isso aqui é 30 graus oeste, a longitude era 29,43,8. Então ela está antes dessa, né? A longitude dele é antes desse meridiano, do diâmetro vertical, né? Do bolotário aqui. Então eu tenho que estar aqui, ó, AP2, traço aqui o azimuth verdadeiro, que é 189, como traçando a partir do centro para cá, depois levo para cá. Essa distância aqui de 5 milhas é tirada aqui, na escala de distância e latitude, e nesse ponto, então, eu traço perpendicular a esse azimuth uma linha, né, a linha de posição astronômica, o ponto Max Saint-Hilaire de Rigel quente, né? Traço aqui, então, uma reta com duas setas que são infinitas, né? Então, aqui é a linha de posição astronômica de Rigel quente. E depois, finalmente, aqui o ponto AP3 ficou meio escondidinho, porque está aqui numa área meio achuriada, porque a longitude estimada dele era 29,59,8, praticamente 2 décimos de minuto antes de chegar aqui nesse meridiano de 30 graus oeste. O seu azimuth era 273, era naquela direção, mas como era negativo, a gente tinha que traçar para cá, o 093. Então, tracei aqui, peguei aqui as 3 milhas, né? Tracei aqui e tracei então a linha de posição de Spica. E eles se cruzaram, felizmente, num ponto, como eu falei a vocês, é uma satisfação muito grande quando você cruza 3 linhas de posição e você fez efetivamente a altura dos astros num ponto. E esse ponto, então, depois eu vou verificar qual é a latitude e a longitude do ponto que eu calculei. Que a latitude e longitude estimada era 15 graus e 12 minutos sul, latitude estimada, e a longitude estimada era 30 graus e 03 minutos oeste. Mas quando eu pego esses valores aqui, o valor que eu encontrei foi 15 graus 4 minutos sul, em vez de 15 e 12, 8 minutos de diferença, e a longitude estimada foi 29 graus 57 minutos, 6 minutos de diferença, oeste, né? Latitude sul, longitude oeste. Então, com isso, aqui eu tenho que lançar a minha posição. É aqui, isso que eu estou procurando, a posição astronômica observada. Todo esse trabalho, todo o curso, toda a nossa disciplina é para chegar nisso aqui, uma latitude e uma longitude, o ponto na carta. Aí eu estou aqui, aquela lá de nave 1, né, onde eu estou? Estou aqui. Depois de fazer todo esse trabalho, você vai dizer que está nessa, ou pelo menos nessa hora, às 18 horas e 27 minutos Oscar, né, que é a hora legal, né, eu estava nessa posição. Quando você fizer esses cálculos, já passou essa hora, obviamente, né? A gente não tem uma navegação em tempo real só no ECDIS, né? Aqui a gente vai calcular o mais rápido possível, mas vai certamente sempre depois da hora que você observou. Então tá aí, pessoal, tá? Botando o nome das estrelas, marcando a P1, a P2 e a P3, sempre, certo? Deixando o trabalho que vocês têm que fazer é mais ou menos isso aqui, é entregar exatamente dessa forma aqui, certo? Vai ser 3 estrelas também, a gente vai dar esses dados, vai dar o modelo para fazer os cálculos, para chegar e traçar, então, um bolotário que vocês têm que fazer, traçando aqui, não deixando de fazer nada, assinando embaixo o nome de vocês e me entregando. Isso aqui, então, vai ser o resultado do trabalho prático individual, que praticamente coroa o nosso trabalho a solução do problema de navegação astronômica para a publicação 249, volume 1. A gente vai ver a próxima aula a publicação 249, volume 2 e 3. Não vamos ver nem a Hadley nem a 229, porque a gente nem tem para mostrar para vocês aí no extrato de tabelas astronômicas, só simplesmente a 249. Então, com isso, eu agradeço a atenção das senhoras e dos senhores, certo? Tudo isso aí é feito para tentar ajudar os senhores a ter essa capacidade, esse conhecimento de navegação astronômica e esse bolotário, ou seja, por que a gente usa o bolotário? Poderia fazer isso na carta? Poderia sim, não tem problema, mas só que suja, olha só, quantos traços são traçados aqui, não, aqui eu só vou sair com esse ponto aqui para lançar na carta. Então, por isso que isso é feito num gráfico à parte, né? Para poder efetivamente fazer esses cálculos todos, né? Utilizando então e chegando num ponto que vai me dar a minha posição astronômica observada. Agradeço a atenção de todos. A próxima aula então a gente já vai
da entrada na publicação 249, volume 2 e 3, aquelas que podem tirar Sol, Lua, planeta e estrela, mas com limitação da declinação até 30 graus, tá certo? Mas a gente vai fazer um exemplo também na aula que vem, depois de conhecer os conceitos dessas publicações, mas com isso aí eu já me considero apto a apresentar para vocês o trabalho prático individual e vocês podem fazer e entregar dentro do prazo previsto. Muito obrigado, vai valer 2 pontos para P2, tá? Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Bom dia, boa tarde para todos. Até logo.